Bom, pessoal, boa noite. Enquanto o pessoal vai chegando também, eu vou falar para vocês que eu trabalho na Empreender, para quem não sabe. A Empreender tem muitos aplicativos. Toda semana a gente está fazendo essa mentoria. Hoje é com o Reinaldinho, que está aí já com a gente. Semana que vem vai ser sobre tráfego pago, para quem quiser já participar, marcar na agenda aí. A gente tem mais de 20 aplicativos e cada um deles resolve uma dor. Vocês podem ver aqui com mais detalhes em empreender.plus. E assinando 2 ou mais, você tem um desconto progressivo até o pacote completo, que é 297 para os 25 apps, que é um preço bem abaixo do mercado, se você for pesquisar. Aqui embaixo também, na home, você consegue ver outras mentorias baseadas em cada app, que também podem te ajudar a vender online. Hoje, eu trouxe aqui o Alan Reinaldin, da Reinaldin Consultoria, que é uma agência também parceira da Nuvem Shop, que vai explicar para vocês sobre planejamento estratégico. Beleza, Alan? Show, Lucas. Obrigado aí pela apresentação. Sejam todos bem-vindos, né? A nossa live também. Vou fazer o possível aqui para gerar bastante valor para todos vocês, para fazer valer a pena o tempo de vocês aqui presente nessa live. Então, beleza. Já estou liberado aqui para começar, é isso? Pode mandar bala. Já? Boa. Não, né? Em primeiro lugar, quero me apresentar aqui para as pessoas que ainda não me conhecem. Eu sou o Alan Reinaldin. Como o Lucas falou, eu sou um dos especialistas da Nuvem Shop, agência parceira da plataforma Nuvem Shop, que todos vocês devem conhecer, né? E a ideia hoje é trazer um pouco um tema diferente para vocês, né? Vocês têm acompanhado aí certamente todas as lives que o Empreender tem promovido e tem divulgado. E eu também acompanhei algumas das lives, né? E eu percebi que todas as lives foram sempre temas direcionados para o comércio eletrônico propriamente dito. Então, a ideia dessa live de hoje aqui, procurei tentar trazer um tema um pouco diferente, para não ficar batendo na mesma tecla aqui com outros experts, né? Eu já vi que já falaram das dicas para montar uma loja virtual, falaram de dropshipping, enfim, né? Falaram sobre vários temas. E o tema que eu preparei para vocês é um tema de planejamento estratégico. É um tema que me agrada muito. Eu venho da carreira empreendedora, né? Eu me formei em administração de empresas, depois eu fiz MBA também em inteligência de negócios. Então, eu gosto muito dessa visão 360 do ambiente empresarial. Não só focado, né, na parte do e-commerce, do comércio eletrônico, que é o que todos nós estamos inseridos, mas também tentando trazer um tema um pouco maior, vamos dizer assim, mais amplo, né, para a gente tentar exercitar esse planejamento estratégico, né, que é o que é necessário para todas as empresas poderem desenvolver um trabalho interessante no que diz respeito a crescimento empresarial. Então, a ideia é tentar ser bastante prático com vocês nesse tema de hoje e mostrar para vocês como é que eu faço para poder aplicar essas estratégias, e como que eu fiz, melhor dizendo, né, para aplicar o planejamento estratégico no meu próprio negócio, e como é que eu fiz para reinventar a minha empresa, né, porque esse tema que eu trouxe para vocês é um tema que eu apliquei na minha carreira empreendedora. Eu tenho 40 anos hoje, tá? Vocês não devem estar vendo aí meus cabelos brancos aqui do lado, aqui, mas está cheio de cabelinho branco já. Então, eu já estou desde 2010 no mercado, né, nessa carreira empreendedora. Já acertei, já errei, e esse tema que eu trouxe para vocês é um dos temas que me fez reinventar o meu negócio. Por isso que eu sugeri para o Lucas e para o time do Empreender falar sobre esse tema com vocês, porque é um tema que eu apliquei na minha jornada empreendedora e funcionou para mim. Aí vocês devem estar perguntando também, pô, mas se eu fizer, também vai funcionar para o meu negócio? Pode ser que sim, pode ser que não, né? Não tem como eu afirmar para vocês se vai funcionar ou não. Eu vou compartilhar o que funcionou para mim. E a ideia é vocês absorverem esses conteúdos, o que fizer sentido, faz
né, a digestão desse conteúdo. O que não fizer sentido, entra por um lado do ouvido, sai pelo outro, e a gente continua seguindo a nossa carreira do e-commerce, tá? Então, essa é a ideia hoje, é trazer esse tema para vocês, para mostrar realmente como é que nós fizemos essa reinvenção do nosso negócio utilizando o planejamento estratégico. Então, eu vou mostrar para vocês, espero que vocês façam bom proveito desse conteúdo, e eu vou também ser bem prático, tá? Minha ideia aqui é não ficar falando teoria, é realmente mostrar na prática como é que a gente pode colocar esse planejamento estratégico dentro da loja virtual de vocês. Então, só quero, antes de começar efetivamente, eu quero que vocês me deem um sinal aí, pode ser com positivo aí, com a mãozinha, se todos estão me ouvindo bem, tá claro aí para todo mundo, o áudio, o meu vídeo aqui, que daí eu já vou começar apresentando. Vamos ver aqui, o pessoal já está compartilhando. Você vai me ajudando, né, Lucas? Você vai estar na... Vou estar aqui, Calma. Então, não vou te apontar, não. Beleza. Está todo mundo dizendo que o áudio está bom, o vídeo está bom também. Tá tudo Bora certo. lá, então, pessoal. Vamos para cima, tá? Pessoal que tá... Peraí, Alan, só rapidinho. O pessoal que tá com a mão levantada tá com dúvida ou é para falar que tá o joinha? Então era para falar que tá o joinha. Pode começar. Tá com o joinha. Bora. Vamos lá, então. Então, antes de começar, eu quero ouvir de todos aqui que estão presentes. Primeiro de tudo, agradecer pela presença de vocês. E olha, todos que estão aqui estão no mercado de e-commerce. Tem um e-commerce ou são empresas que também prestam serviço para outras empresas de e-commerce? Só para eu saber com qual público que eu estou falando. Pode escrever aí no chat aqui, que daí eu já vai subindo as mensagens, eu já vou acompanhando todos vocês aqui, só para eu me identificar com vocês, saber com quem que eu estou falando. Por quê? Por que eu estou te perguntando, né? Porque dependendo do público que está aqui, eu vou direcionar alguns exemplos, né? Então, se vocês puderem compartilhar aí, eu consigo ser um pouco mais prático aqui. Então, e-commerce, dropshipping, tem uma loja de e-commerce, legal. Então, a maioria das pessoas que estão presentes aqui tem uma loja de e-commerce. Maravilha. Então, eu vou compartilhar a minha tela aqui para a gente começar a apresentação. Eu preparei uma apresentação aqui no Canva mesmo, tá? Eu vou compartilhar a tela aqui para vocês visualizarem junto comigo. Me avisa a hora que se vocês estão vendo a tela aí. Tudo bem? Deixa eu compartilhar a tela aqui. Na sala de reunião. Todos vendo a minha tela? Não apareceu ainda. Não apareceu ainda? Espera que deve estar carregando. Agora foi. Carregou? Foi. Pode começar. Boa. Vamos lá, então. Eu estou preparando, tá, pessoal? Então, se vocês estiverem percebendo alguma coisa aí diferente na minha fisionomia, que não liga, tá? Eu sou peruano, nasci no Peru, vim para o Brasil muito cedo, com 5 anos de idade, em virtude de uma doença que eu tive lá no Peru. Nossa família é uma família muito carente, né? A gente morava aí em chão de lampião e tal, e eu peguei uma doença lá no Peru e vim para o Brasil. Então, eu estou aqui no Brasil já desde muito cedo. Tenho dupla nacionalidade, sou peruano e sou brasileiro ao mesmo tempo. E foi aqui no Brasil que eu me criei, né? Hoje eu vivo em Curitiba, tenho 40 anos de idade e fiz faculdades, passei por diversos cursos de formação, de capacitação, me formei em administração de empresas, fiz MBA na Federal do Paraná em BI, inteligência de negócios. E eu gosto muito e sou igual a vocês, sedento por conhecimento. Então, agradecer já antecipadamente aqui o grupo do Empreender, né, pelo convite, e parabenizar também, viu, Lucas, por todo esse trabalho que vocês estão desenvolvendo aí com vários experts no mercado. Eu acredito que vocês estão contribuindo bastante para profissionalizar o mercado e trazer insights positivos para os empreendedores que estão inseridos nesse mercado possam realmente crescer e mudar o seu negócio através da internet.
entendem que isso é totalmente possível. Eu fiz isso na minha vida e a minha vida mudou com a internet e acredito que todos vocês estão aqui também para a gente proporcionar essa mudança de vida, né? Então, esse é um grande ponto aqui. Então, como eu falei, eu vou ser bem prático aqui com vocês na apresentação. A minha apresentação hoje, conforme vocês já estão sabendo aí da pauta, né? É um planejamento estratégico aplicado ao contexto da loja virtual. Para quem ainda não me conhece, vocês também podem me seguir lá no Instagram. Meu arroba é o Rei Consultoria, então vocês podem me seguir lá. Eu ainda não sou tão blogueiro assim. Eu gosto desses desafios igual o Aprender proporciona, porque ele acaba estimulando pessoas como nós a colocar a cara na internet. E nós que somos empreendedores usando a internet, a gente precisa entender que é necessário, muitas vezes, mostrar a cara. Por quê? Porque o brasileiro, ele compra de pessoas, né? O brasileiro, ele gosta de comprar de quem mostra a cara. Então, eu sei que nem todo mundo tem essa facilidade, né, de aparecer na frente da câmera. Eu confesso que eu também não tenho tanta prática assim. Quando eu faço, eu sempre me coloco aqui, coloco a minha melhor energia para produzir o conteúdo, mas eu mesmo também tenho esse desafio de me posicionar melhor na rede social. Então, convido todos vocês a me seguirem também, quem for com a minha cara, vamos dizer assim, né? Pode me seguir lá no meu perfil do Rei Consultoria, que eu tenho planejado colocar bastante conteúdo. Ainda não estou com uma frequência tão alta, mas acredito que em breve a gente vai conseguir posicionar melhor o nosso conteúdo na internet e também temos o canal no YouTube para a gente produzir esse conteúdo também. Então, eu vou falar aqui sobre o planejamento estratégico aplicado ao contexto da loja virtual. Como eu falei, vou ser muito prático e muito objetivo na minha apresentação, tá? A primeira parte dessa nossa reunião online vai ser uma parte mais teórica. Então, eu vou compartilhar aqui alguns conteúdos qualitativos, vamos dizer assim, que é a metodologia do planejamento estratégico. E depois que eu apresentar essa parte teórica, eu vou para a parte prática, que é mostrar como implementar o planejamento estratégico usando um software, que a gente tem aqui, o software de planejamento estratégico, e também a gente vai mostrar isso na prática, daí como é que faz para construir esse planejamento estratégico, tá? Então, o cronograma da aula aqui, o que eu vou mostrar para vocês, né? Qual que é a minha expectativa para contribuir com vocês que estão aqui presentes. A primeira contribuição que eu quero fazer é falar sobre perspectivas, tá? Então, esse é o primeiro passo. Segundo passo do nosso planejamento estratégico é nós falarmos sobre objetivos e indicadores. E o terceiro passo é a gente falar sobre um mapa estratégico, tá? Então, de uma forma muito simples e resumida, são esses 3 passos para a gente criar um planejamento estratégico, tá? Quando eu estou falando de planejamento estratégico, aqui eu estou usando a metodologia do BSC, que é uma metodologia de Balanced Scorecard. Não sei se todos vocês já ouviram falar nesse termo, mas é uma metodologia de gestão estratégica. Eu tive a experiência de aprender e estudar sobre esse conteúdo quando eu trabalhei como CLT dentro de uma indústria. Eu também já passei pela jornada de ser empreendedor dentro de uma empresa, né? Eu acho que esse é um grande ponto, né? O empreendedor, ele tem que começar empreendendo primeiramente na sua vida, né? Então, não significa que você trabalhe em uma outra empresa que você não pode ser empreendedor. Você pode ser empreendedor. Então, para você empreender empresarialmente, você precisa primeiro empreender na sua vida pessoal, né? Então, tudo começa na vida pessoal, que é o quê? É você definir as perspectivas que são importantes para nós. Então, por exemplo, né, tem pessoas que têm perspectivas apenas financeiras, né? A pessoa está fazendo alguma coisa puramente por dinheiro. E ok, está tudo certo, é a perspectiva dessa pessoa. Mas eu entendo que não existem só essas perspectivas, né? Existem outras perspectivas, que é o que eu vou mostrar aqui para vocês ao longo da apresentação. Então, eu quero começar batendo muito nessa tecla, né? Em você tentar fazer um zoom out da sua vida pessoal e da sua vida empresarial, profissional, para você tentar criar uma visão macro do seu negócio, tá? Então, essa é a proposta do planejamento estratégico. É você ter uma visão ampliada de longe, para você depois ser pontual
em alguns quesitos, que é o que eu vou mostrar aqui como que vai funcionar, tá? Então, continuando aqui, né? Já falei os 3 primeiros passos e o planejamento estratégico está pautado nesses 3 premissas, que é a perspectiva, objetivos e indicadores e o mapa estratégico para você entender essa relação de predecessores. Ok, então, falando do passo 1, né? O que é o passo 1 aqui que eu trouxe para vocês? É uma pergunta. O planejamento estratégico nada mais é do que uma provocação de mentalidade, né? A ideia é você começar a pensar estrategicamente no seu negócio. Então, eu trouxe algumas perguntas aqui para esse primeiro passo, que seria o quê? Quais são as perspectivas e vetores estratégicos que você tem para a sua empresa? Na sua empresa e na sua vida pessoal, tá? Quem não tem empresa ainda, tenta trazer para a sua vida pessoal. Então, por exemplo, para o que o seu negócio é orientado? O seu negócio é orientado para sustentabilidade, como a gente sabe que tem muitas empresas, né? Por exemplo, empresas, agora a gente está falando do ESG, né? Prevenção ambiental, um monte de coisa. Então, tem pessoas que têm perspectivas para sustentabilidade. Tem outras que têm perspectiva para o financeiro. Tem outras que têm perspectiva de relacionamento com o cliente, de mercado, de produto, de processos internos, de pessoas, de equity. Todas essas que eu estou mostrando na tela são possíveis perspectivas de análise, tá? Então, esse é o primeiro passo para você definir perspectivas. O seu negócio é orientado ao quê? Não precisa ser um só, você pode ter várias perspectivas, né? Pode ter uma, 2, 3, 5, 10, não tem número mínimo nem máximo. A ideia é você ter uma mentalidade, como eu disse. Então, quais são as orientações que o seu negócio gera, né? É financeiro, é equity, é de produto? Vamos fazer essa provocação e eu peço que vocês vão anotando também. Porque quando eu for mostrar a parte prática do software, eu até posso trazer um exemplo de algum participante que estiver aqui na live para a gente mostrar na prática como que eu trabalho quando eu entro de gestor dentro de uma empresa, né? Quando eu sou sócio de uma empresa, como que eu atuo estrategicamente dentro dessa empresa. Tá? Então, eu vou convidar alguns de vocês aí, caso alguém queira compartilhar na hora prática, fica o convite já, tá? Então, vamos fazendo as anotações para a gente exercitar depois. Aí a gente faz a segunda pergunta. Então, você já descobriu qual é a orientação do seu negócio, né? Financeiro, sustentabilidade, mercado, etc. Aí eu vou te perguntar a segunda pergunta poderosa aqui. Essas perspectivas que você definiu, elas estão alinhadas com o seu propósito? E então, essa é uma provocação importante. Por isso que eu estou falando, eu trouxe esse tema de planejamento estratégico, porque eu entendo assim que a gente precisa ter esse propósito claramente definido, né? A gente escuta muitas pessoas falando disso, mas na prática a gente vê pouco isso acontecendo. Então eu gosto sempre de trazer esses temas mais conceituais para a gente colocar todo mundo na mesma linha, tá? Então, quando eu falo de propósito, eu estou falando de missão, visão e valores, né? E isso, por que eu estou falando isso aqui? Porque eu percebo muitas empresas declarando a missão e a visão de forma equivocada, tá? Por exemplo, eu fui ontem em uma empresa e aí tinha uma placa muito bonita na parede, assim, missão, visão, valores. Estava lá na parede, muito bonito. Aí eu levei a visão. Estava escrito lá, ser a número 1 do Brasil no segmento em que atua. Não vou falar o segmento da empresa, mas a visão dela é ser a número 1 do Brasil no segmento em que eu atuo, que é uma concessionária de carros. Só que o que acontece? Nessa visão que estava lá escrito, declarado, colado na parede, tinha um ponto falho nessa visão, que é o quê? Muitas pessoas declaram a visão, mas não colocam um prazo para acontecer. Então, a visão, ela precisa ter um prazo para acontecer. Né? Eu quero ser o melhor no Brasil no segmento em que eu atuo até o ano de 2025. Até o ano de 2030. Eu não sei até que ano que vai ser, não sei que vai declarar isso. Mas a sua visão, ela tem que ter data para acontecer.
Não existe isso de, não, eu quero ser o número 1 quando for a hora de acontecer. Não vai acontecer, porque você não declarou a data para isso acontecer. Então, quando for a hora de acontecer, pode ser que tenha uma hora, pode ser que tenha uma hora. Às vezes, se não for a hora, não vai acontecer. Então, é importante que você declare a data para acontecer. Isso é a visão, que é o futuro que você pretende transformar em realidade. Tá? Isso é visão, falando conceitualmente. A missão, ela é sempre. Então, para que você existe aqui na Terra, né, efetivamente? Qual é a razão de existir na Terra? E aí você tem que declarar isso também. E eu vou declarar para vocês agora, o meu propósito de empresa é o quê? A minha missão é contribuir na formação de líderes empresariais. Então é para isso que eu existo aqui na Terra. Eu descobri muito cedo que eu tinha esse propósito muito claro na minha vida e eu gosto de compartilhar conteúdo e por isso que eu abri uma empresa de consultoria e comecei a construir o meu negócio na internet, vendendo serviços de gestão empresarial, etc. Porque eu tenho uma missão muito clara definida, né? E essa missão é contribuir na formação de líderes. Por isso que eu estou aqui. Quando o Lucas me convidou para fazer essa live, eu olhei e falei, peraí, essa proposta aqui que o empreender está trazendo para mim está alinhada com o meu propósito. Eu vou fazer. Então, é por isso que eu estou falando dessa segunda pergunta, né? Essas perspectivas, elas estão alinhadas com o seu propósito? Por quê? Se você não tiver isso claramente definido, pode acontecer de você se perder na sua jornada empreendedora. Porque a gente vai recebendo uma pancada de informações todos os dias. E nós que mexemos com a internet, a gente acaba vendo oportunidade em tudo. Em tudo a gente acaba vendo oportunidade, né? A gente vê oportunidade no mercado de dropshipping, a gente vê oportunidade no mercado de infoproduto, no mercado de venda de produto físico, e assim por diante. Então, se você não tem uma clareza de propósito muito bem definida, pode acontecer de você tomar uma decisão errada, por não estar alinhado com o seu propósito. Então, esse é uma segunda reflexão que eu quero trazer para vocês, no que diz respeito às perspectivas e vetores estratégicos, tá? Então, sempre que você pensar na perspectiva, pensa, ela está alinhada com o meu propósito, que é missão e visão? Tá? Então, a missão, eu já falei, que é contribuir na formação de líderes. A minha visão é ser... eu quero me posicionar no mercado de palestras como referência em empreendedorismo, gestão de negócios e inovação. Isso até o ano 2025. Esse planejamento eu já fiz lá em 2010. Então, eu joguei 15 anos para frente. E 2025 é o ano que vem, a gente está chegando. E ainda para vocês, alguém já ouviu falar no Alan Reinaldinho palestrante em nível nacional? Manda eu deixei o trabalho só para eu saber. Para eu saber o quanto estou distante dessa visão, você entende? Por isso que eu estou provocando vocês, porque eu também preciso fazer isso acontecer. E eu não vou ficar tentando ser palestrante pro resto da minha vida. Eu defini uma data para acontecer, que é 2025. Se chegar o ano que vem e eu não for palestrante, eu vou mudar a minha visão estratégica. Mas o meu propósito vai continuar existindo e sendo o mesmo, que é contribuir na formação de líderes. Então, a missão que muda é a visão. A visão é de tempos em tempos, com base numa cronologia de tempo para acontecer. Então, essa é a segunda provocação que eu tenho aqui para vocês, refletir junto comigo, tá? Vocês estão respondendo aí, né? Vocês nunca ouviram falar, então, a não resposta é porque nunca ouviram falar no Alan Reinaldinho palestrante. Ok, estou longe da minha visão. Vamos empreender, preciso me ajudar a transformar essa visão em realidade, então. Vamos fazer mais live aqui com o empreender para a gente se posicionar como palestrante. Terceira reflexão que eu trouxe para vocês aqui nesse primeiro passo. Essas tarefas que vocês estão executando no dia a dia, elas têm relação de causa e efeito? O que é isso, né? É você saber se essa tarefa que você está fazendo, ele vai ter um FCA. O que é um FCA? É um fato, ou seja, você definiu lá uma tarefa que era criar uma loja virtual de dropshipping e vender R$10 mil por mês. Vamos imaginar que seja essa tarefa, né? Você está
cadastrando produto para criar uma receita recorrente de 10 mil no seu e-commerce. Aí eu pergunto, essa tarefa, ela tem relação de causa e efeito? Tem relação de causa e efeito. Por quê? Porque você tem a métrica, que é o 10 mil reais de faturamento por mês. Então, você vai medir isso. Essa tarefa, ela é medida. Aí você vai olhar. Minha meta era 10 mil. Eu faturei 5. Opa, atingi 50% da minha meta. Aí vai ter um C, que é o C do FCA que eu falei. Então, o F é o fato. Você atingiu a meta? Sim ou não? Não atingiu a meta. Ok. Por quê? Quais são as causas que você não atingiu a meta? E aí você vai começar a mapear. Então, as causas de eu não ter atingido a meta é porque o fornecedor que eu cadastrei o produto e vendi, ele não tinha mais produto para me entregar. E aí eu vendi, criei um problema, não consegui atender o pedido. Isso é uma causa de não ter atingido o faturamento. Então, essa tarefa ela pode ter várias causas, né? Pode ter o fornecedor não ter atingido, o seu meio de pagamento ter recusado todas as compras que você teve, você teve um problema familiar, teve que se ausentar da empresa, não pode mais cuidar do seu negócio. Então, vai ter as causas. É isso que você tem que pensar, né? Essas tarefas, elas têm relação de causa e efeito. Então, se tem causa, vai ter ação de efeito. Por quê? Você, uma vez que mapeou as causas, você vai criar ações para que essas causas não ocorram novamente, no período subsequente ao que você está medindo. Então, vamos imaginar que você esteja medindo no mês de outubro agora. E aí, eu não atingi a meta de faturamento. Então, para o mês de novembro, certamente você vai criar estratégias, ações cotidianas, tarefas diárias, para que você possa cumprir essa meta no mês de novembro, que é o mês que vem. Então, essas 3 reflexões aqui, elas nos ajudam a refletir sobre o primeiro passo, que eu só estou no primeiro passo, que são as perspectivas aqui, tá? Perspectivas e vetores estratégicos. Então, a perspectiva ela é nada mais do que um quadrante de análise, e o vetor é onde você vai dizer os objetivos, eles estão direcionados para um vetor de relacionamento com o cliente, de vetor de inovação. Então, você pode ter objetivos dentro da perspectiva financeira com vetores diferentes. Então, por exemplo, né, eu tenho um objetivo do financeiro que é um vetor de recompor o capital social, o patrimônio líquido do sócio. Então, esse pode ser um vetor estratégico. O outro vetor estratégico é rentabilidade do negócio. Então, esse é um segundo vetor. Né? Você tem o vetor primeiro, que seria recompor o patrimônio líquido do sócio, que investiu na empresa, e o segundo vetor, que seria você olhar numa perspectiva de rentabilidade. Então, na mesma perspectiva, você teria 2 vetores estratégicos diferentes. Tá claro por aqui até agora? Só estou no primeiro passo ainda. Pode ir para o próximo? Entendendo o que é perspectiva? Então, bora, vamos para frente, então. Se não forem entendendo, vocês vão fazendo as anotações aí que eu respondo na sequência. Então, resumindo esse primeiro passo. Primeiro passo, definir perspectivas. Definir objetivos, definir indicadores e mentalizar o mapa. Por isso que eu falei que é você ter uma visão ampliada do seu negócio de fora. Você já precisa pensar quais são as perspectivas, os objetivos, os indicadores e o mapa e saber a diferença entre cada um deles. Esse é o primeiro passo. É você ter essa visão ampliada de que necessita ter isso para construir um planejamento estratégico eficaz. Tá? Estou mostrando aqui um planejamento estratégico que seja efetivamente aplicável à sua loja virtual. Eu não estou aqui falando de planejamento estratégico, de Canva, de business model, de não sei o que só fica numa folha de papel e não se aplica na hora do negócio efetivamente. Estou falando com empreendedores. Empreendedores precisam entrar em treinamentos e sair com uma resolução. Então, o primeiro passo é você vai usar esses 4 fatores aqui para a gente poder ter um planejamento estratégico assertivo e adequado ao negócio. Vamos para o segundo passo agora.
Então, quando eu falo aqui de segundo passo, eu estou falando dos objetivos, né? Você definir os objetivos, especificamente falando. Trouxe aqui, de novo, algumas perguntas para nos ajudar a refletir sobre definição de objetivos. Então, vamos lá. Os objetivos definidos, que vocês definiram, eles estão alinhados com o propósito? Já falamos das perspectivas, agora estamos falando dos objetivos, né? Esses objetivos estão alinhados com o propósito? Mesma coisa, você vai pensar da mesma forma. Vou definir objetivos que estejam alinhados com o meu propósito. Vou dar um exemplo aqui. Apareceu aqui uma proposta para eu comprar um lavacar. Vocês que são empreendedores de e-commerce, vocês vão comprar um lavacar? Obviamente não. Provavelmente vocês não vão comprar um lavacar. Por quê? Porque o lavacar não tem nada de e-commerce. Então, é isso que a gente precisa pensar. Só que se a gente não tem esse alinhamento estratégico por trás, muitas vezes a gente acaba tomando decisão de forma equivocada, por pensar somente no dinheiro, muitas vezes, tá? Então, quando eu falo de perspectiva, precisa estar alinhado com o meu propósito. Quando eu falo de objetivo, também precisa estar alinhado com o meu propósito. Os objetivos estão separados em perspectivas. Por exemplo, tem gente que só fala de perspectiva financeira. Eu chego para um empreendedor e pergunto, meu amigo ou minha amiga, fala para mim, qual é o seu objetivo? Daí a pessoa fala, eu quero vender mais. Eu quero aumentar minhas vendas. Eu quero faturar 10 vezes mais. Ela só fala de financeiro, só fala de faturamento. Aí eu fico perguntando, tá, mas beleza, aumentar o faturamento, todo mundo quer aumentar o faturamento, mas o que você precisa fazer para aumentar o faturamento? Quais são as estratégias que você vai implementar para aumentar o faturamento? Porque só falar que quer aumentar o faturamento é muito fácil. As pessoas não vendem mais por quê? Porque não tem estratégia para vender. E é isso que está faltando. E é isso que por isso eu trouxe esse tema. Porque as pessoas, elas estão carentes de planejamento estratégico, de você pensar no zoom out, olhando de fora, numa visão 360, em várias perspectivas de trabalho. Não só na perspectiva de venda, mas na perspectiva de pessoas e aprendizado, na perspectiva de processos internos, na perspectiva financeira, que também é importante, na perspectiva de clientes, de marketing, de marketing, e assim por diante. Então, quando eu falo de objetivos estarem separados por perspectivas, eu estou querendo dizer que você tem que ter, no mínimo, um indicador para cada perspectiva e, no máximo, 3, no primeiro momento, obviamente, tá? Para começarmos o planejamento estratégico. Então, é isso. Você definiu as perspectivas, ok. Quais são os objetivos para cada perspectiva? Aqui eu estou trazendo ao lado algumas sugestões de objetivos que eu, conversando com vários empresários do mercado, eu vou identificando, eu vou escutando dos empresários. Então, o que eu mais escuto é o quê? Está lá no número 1 primeiro. Está lá no número 1. Aumentar o faturamento. Isso é o que eu mais escuto de todas as empresas. Eu quero aumentar o faturamento. Segundo, eu já escutei também, por isso que eu escrevi, mapear e implementar os macroprocessos. Tem empresas que já definiram esse objetivo, sabem da importância de uma gestão de processos, de automação de processos. Então, esse é o objetivo. Terceiro objetivo, produzir conteúdo digital. Também é um objetivo. Quarto, estruturar a equipe. Né? Tem gente que tem empreendedor, tem um e-commerce, mas ele quer fazer tudo dentro do e-commerce. Ele quer ser o vendedor, ele quer ser o entregador, ele quer ser o cadastrador, ele faz tudo dentro do e-commerce. Ele não procura ajuda, ele não procura ajuda de especialistas. Né? Eu, por exemplo, eu sou sedento por conhecimento, igual vocês. Se vocês estão aqui é porque vocês também são sedentos por conhecimento. Eu vivo atrás de consultoria, de palestra, tudo que é curso gratuito, palestra de network, eu vou lá, eu estou participando. Por quê? Porque eu sou um sedento por conhecimento. E eu tenho um propósito, como eu falei para vocês, muito claro. Então,
a gente precisa ter essa visão mais holística do nosso negócio. Organizar eventos também é um objetivo. Então, você começa a entender a relação de objetivos separados por perspectivas e, mais para frente, vocês vão ver o porquê que tem relação quando eu falo de perspectiva, objetivo e indicador. E aí eu falo estratégia na sequência. Então, você definir esses objetivos por perspectiva vai te ajudar a construir um mapa estratégico no seu negócio. E aí você vai começar a perceber que, às vezes, para você aumentar o faturamento, você não precisa focar em aumentar o faturamento, você precisa focar em produzir o conteúdo. Por quê? Se você produzir o conteúdo, você gera lead qualificado para o seu site, que naturalmente vai aumentar as vendas. Por quê? Porque é o desafio de educar para consumo. As pessoas, elas simplesmente criam um e-commerce e elas querem que as pessoas cheguem lá do nada e comprem o site. Mas você tem um perfil que tem baixa relevância, você não mostra a cara, ninguém te conhece, e você não precisa ser conhecido para isso, mas você precisa ter uma identificação com o seu potencial cliente. No mínimo, tem que ter um vídeo seu lá no seu Instagram, para a pessoa que aterrissar no seu perfil, ver que, nossa, tem o Lucas aqui por trás desse perfil. Se tiver algum problema, sei que eu posso recorrer ao Lucas. Ou a Alice, a Vanessa, a Gleisiane, e assim por diante. Então, é importante você se posicionar no seu perfil, mesmo que você não tenha autoridade digital, como eu não tenho autoridade digital. Mas, quando a pessoa aterriza no meu perfil, e vocês podem aterrissar aí para vocês conhecerem, vai aparecer minha cara lá no perfil. Para quê? Para a pessoa se identificar comigo. E você precisa entender, nem todo mundo vai gostar de você também. E está tudo certo. A gente não está aqui para gostar dos outros. A gente está aqui para produzir resultado. É para isso que nós estamos aqui. Então, é importante que você mostre essa cara para a pessoa gerar essa identificação com você. Mas esteja ciente que nem todo mundo vai se identificar com você. Tem pessoas que não vão gostar da sua linguagem, ou da sua postura de vestuário, ou da sua forma técnica de falar. Que nem, por exemplo, eu sou muito técnico, como vocês devem estar percebendo aqui, né? Eu começo a falar e me empolgo, mas eu começo a falar muitas coisas técnicas. E aí, às vezes, você não tem o mesmo conhecimento técnico que eu tenho, e aí eu fico falando aqui, mas você não entende o que eu estou falando, e aí eu passei uma hora aqui, eu falei um monte de coisa e ninguém entendeu nada. Então, a gente precisa também treinar isso, a gente precisa treinar a nossa comunicação, você precisa treinar a oratória, você precisa ser persuasivo nas suas vendas. Porque quando você entender a arte da comunicação, você vai conseguir entender mais sem precisar vender todos. Porque feliz é aquele que consegue construir vendas sem precisar vender. Você já ouviu falar isso? Aqui nós, da nossa agência, por exemplo, a gente vende pra caramba. Só que eu não entendo nada, na verdade. Eu não sou vendedor. Eu só sou um vendedor. Que quando eu começo a falar sobre as dores dos clientes, começo a bater nas dores do cliente, ao ponto de chegar um momento que o cliente fala assim, eu não preciso oferecer nada para o cliente. O cliente fala assim para mim, como é que faz para eu contratar então o seu serviço? E aí o cliente quer comprar. Então, a grande ideia do negócio digital não é você querer vender. É você ser persuasivo o suficiente ao ponto de fazer as pessoas quererem comprar o seu produto ou o seu serviço. Essa é a jogada da internet. A jogada da internet é você atuar na necessidade do cliente. Só que o que eu vejo na maioria das vezes é pessoas, empreendedores, falando de produto. Eu quero vender o meu skincare, eu quero vender o meu shampoo anti-capa, eu quero vender a minha corrente moissanite, eu quero vender o meu colante de pedras naturais. Ou seja, ela só está falando do produto. Mas qual é a necessidade do seu cliente? Por que ele está precisando comprar o seu produto? Por que você não começa a prestar atenção na necessidade do seu cliente? Depois que você descobrir a necessidade do seu cliente, aí você começa a falar dos benefícios. Os benefícios que o cliente vai receber se ele comprar o seu produto. Quais são os benefícios que você está oferecendo para o seu cliente? Você está oferecendo algum benefício? Eu não estou falando de desconto. Não estou falando de desconto, de frete grátis. Estou falando nada disso aí. Eu estou querendo trazer um tema
diferente para vocês, para a gente usar a mentalidade. Tá? Então, que benefício você está oferecendo para o seu cliente? Você tem um canal no YouTube para você falar sobre o seu tipo de produto? Como que os seus produtos podem ser usados numa festa, num aniversário de 15 anos, numa festa de casamento, num aniversário de balada de casa noturna? Eu não sei. Você precisa entender a necessidade do seu cliente, comunicar a sua mensagem para atender essa necessidade específica, falar dos benefícios, e aí você vai perceber, quando você começar a como usar essa comunicação, você vai perceber que, quando você falar das necessidades, apresentando benefícios, no final o cliente não vai nem, você não vai precisar nem entender, ele já vai ter comprado seu produto. É assim que funciona o jogo de hoje. Você pode ver os grandes players na internet, eles fazem isso, eles ficam batendo na dor. Tá? 7 dias, a live no YouTube. No 8º dia ele abre um carrinho, faz um faturamento de 1 ano. Em 7 dias, em 20 dias. Como isso? Trabalhando a necessidade, benefício, e aí ele não precisou nem entender. Ele só abre um carrinho, o cliente vai lá e compra sozinho, sem fazer esforço, sem gerar charge de débito, sem gerar arrependimento, sem gerar uma série de transtornos que a gente sabe que acontece no mundo digital. Então, falando de uma perspectiva, eu preciso ter no mínimo um objetivo, no máximo 3 objetivos nessa perspectiva, para começar. Terceira reflexão que eu trouxe para você aqui no passo dos objetivos. Os objetivos que você estabeleceu são claramente mensuráveis? Essa é uma outra questão que eu também fico olhando. Empresas que falam de objetivos, mas que não são mensuráveis. Por exemplo, quero me tornar a marca número 1 do Brasil. Como é que você vai medir se você é a marca número 1 do Brasil? Qual é o indicador que você vai usar para controlar isso? Às vezes a empresa fala assim que quer ser referente, quer ser a marca número 1 mais lembrada do Brasil, só que nem marca registrada ela tem. Ela nem comprou, nem registrou a marca ainda do INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, né? Sabe? Então, esses objetivos que você está estabelecendo, eles são mensuráveis? Essa é uma reflexão para você pensar. Para quando você for definir um objetivo, esse objetivo ele seja mensurável. Ele tem um indicador, que é a nossa próxima etapa aqui. Então, falei dos objetivos, né? Que é definir os objetivos claramente mensuráveis, definir as faixas de desempenho. O que é uma faixa de desempenho? Vai ser o seguinte: você vai estabelecer uma faixa para o seu objetivo ficar vermelho, azul, amarelo ou verde. Por exemplo, de 0 a 30% da minha meta, vamos imaginar que eu tenho uma meta de vendas, tá? Eu quero vender 100 unidades de um determinado produto. Você vendeu 30 unidades, 30 divididos por 100 deu 30%. Então, de 0 a 30%, essa é uma faixa de desempenho, o seu objetivo vai ficar vermelho. Por quê? Porque ele está num percentual de 30% da meta. De 30% até 70%, seu objetivo vai ficar no farol amarelo. Significa que você atingiu até 70% da meta. De 30,01 até 70% da meta. De 70,01 até 100% da meta, seu objetivo vai ficar verde. Significa que você está atingindo 70% da meta para cima. À medida que você passar de 100% da meta, vai ser azul. Então, essa é uma faixa de desempenho que eu estabeleço, por exemplo, quando eu estou criando um planejamento estratégico. Para eu chegar no mapa depois, e vocês vão perceber o que eu estou querendo dizer com isso, e eu entender que, eu estou contendo 10 objetivos no meu mapa estratégico, mas desses 10 eu tenho 7 que estão vermelhos. Ou seja, você vai trabalhar naqueles 7 que estão vermelhos, não nos que estão verdes, nem nos que estão azul. Você tem que trabalhar nos 7 que estão vermelhos. Por quê? Porque eles estão atingindo até 30% da meta, que é péssimo. A gente precisa resolver isso. Então, definir faixa de desempenho é fundamental para você poder ter uma boa gestão estratégica visualmente, tá? Quando eu falo de gestão estratégica, eu estou falando de alto escalão de empresa, tá? Eu não estou falando de operacional, que você sabe, né? Uma pirâmide empresarial,
tem 3 níveis. Tem nível estratégico, nível gerencial e tático e nível operacional. Eu estou falando do estratégico. O estratégico é você ser o condutor da gestão da empresa. É você sentar numa mesa de diretoria, abrir um mapa estratégico, compartilhar com o seu time e definir ações imediatas para trabalhar esses objetivos que não estão dentro das expectativas estabelecidas. E aí, isso é fazer uma gestão estratégica. Gestão estratégica não é você sair daqui e ir para o operacional. É você olhar a empresa de fora e delegar tarefas. Isso é visão estratégica de negócio, tá? Então, definir faixa de desempenho vai ajudar você a tomar decisão estratégica. Aí nós estamos falando também de você atrelar, já falei, né? Que é atrelar os objetivos às perspectivas. Já falei isso agora para você. E depois vai ter mais um passo ainda, tá? Dentro dos objetivos, que é organizar os predecessores. Então, vou dar um exemplo para vocês mais para frente sobre isso, tá? Falei agora do segundo passo, que seria a definição dos objetivos estratégicos do negócio. Vamos para o terceiro passo agora, tá? O que é o terceiro passo, pessoal? É você definir indicadores de gestão. O que são esses indicadores de gestão? Eu coloquei algumas perguntas aqui para a gente, né, ter a pauta da nossa conversa aqui, tá? Indicador de gestão é você falar o seguinte: o que você vai medir? O que será medido? O que você vai medir? Eu trouxe alguns exemplos aqui no lateral, como vocês estão vendo, né? Vou medir. Primeira medição, né? De todo mundo aqui. Venda total. Claro, lógico. Nós somos empreendedores. A gente vive de venda. É muito bonito, o que você está falando, tal, é legal, é bacana. Mas no final das contas, a gente precisa vender mesmo. Né? E beleza, é um indicador. Está tudo certo. Eu estou dentro com vocês. Segundo indicador. Vídeo do YouTube, por exemplo. Pensa no YouTube. Eu estou falando do YouTube porque o YouTube é simplesmente a maior rede social do planeta. Mais do que Instagram, mais do que TikTok, mais do que qualquer outra rede social. O YouTube é maior do que todas essas. Então, Alan, eu preciso me posicionar na rede social. Posso te dar a minha opinião? Vou falar o que eu acho. Tá? Você faz se você achar que faz sentido para você também. Mas eu penso que você tem que estar no primeiro do mundo. Porque no YouTube é a rede social do planeta. E ela vai permitir você integrar com os seus canais de venda, com a sua conta de Google Ads, você criar público personalizado de pessoas que assistiram determinados vídeos no seu canal. Isso é produzir conteúdo adequado, assertivo. É você criar uma campanha de marketing com uma pessoa que assistiu 50% do seu vídeo no canal. Ou você pode colocar todos os vídeos, ou você pode especificar um vídeo específico mesmo. Falando de um produto, por exemplo, ou de uma categoria. Então, você tem papel. Papel toalha, por exemplo. Tá? Você tem papel toalha. Você tem que ter um vídeo no seu canal do YouTube falando dos papéis toalhas que você tem. Como usar, para qual local indicado, se vai ter repositor ou não vai, o produto é de alta qualidade ou não é. Você tem que ter uma playlist de papel toalha para você depois criar uma campanha para oferecer os papéis toalha só para aquelas pessoas que assistiram a playlist de papel toalha, por exemplo. Então, é o indicador. Né? Então, o que você vai pedir? Essa é a primeira pergunta. Depois, qual vai perguntar? Qual o objetivo, para qual objetivo esse indicador vai ser usado? Então, a gente falou que precisa ter perspectiva, precisa ter objetivo e precisa ter indicador. Então, quando eu falei de perspectiva, eu falei que você precisa ter no mínimo um objetivo e no máximo 3 objetivos para cada perspectiva. E quando eu falo de indicador, se repete a mesma regra. Então, você também precisa ter no mínimo um indicador, no máximo 3 indicadores para cada objetivo. E eu vou falar de 3 depois, para vocês olharem como que é isso na prática, tá? Então, definir o objetivo, precisa ter um indicador de gestão. Precisa ter, no mínimo 1, no máximo 3. Senão, você não vai conseguir fazer uma boa gestão estratégica do seu negócio. Qual é o ponto de dados que vem esse indicador? Eu estou olhando aqui a venda total. Só que
Você está olhando a venda total e aquelas vendas que às vezes acontecem por fora do site. Vocês fazem também isso, não? Vocês passam por esses desafios também? De pessoas que entram em contato com vocês e falam assim, eu não quero comprar no site, eu quero fazer um Pix direto para você, me manda aí seu Pix, eu mando agora o Pix para você. Acontece isso com vocês também? Comigo acontece. Acho que com vocês também deve acontecer. Então, você tem vários tipos de vendas, né? Você tem a venda total, você tem a venda da Nuvem Shop, você tem a venda da WhatsApp, você tem a venda da loja física. Então, quando você fala de venda total, você está unificando todas essas vendas ou você está olhando uma venda única, pessoal? Não sei. Qual é a fonte de dados? Esse mapeamento precisa ter claramente definido para você não alimentar o indicador de forma errada. Obviamente, se tiver uma automação dessa fonte de dados, é melhor ainda. Mas a gente sabe que nem sempre a realidade é essa, né? Nem tudo dá para automatizar, né? E falando sistemicamente, a automação custa caro. Né? Você contratar um desenvolvedor para desenvolver uma integração com o sistema que você quer, vai te custar caro. Por quê? Desenvolvimento custa caro. A hora de programação é cara. Então, você precisa ter essa clareza de onde está vindo o número do indicador. Outra pergunta importante quando a gente fala de indicador. Qual é a periodicidade de medição? Você vai medir esse indicador diariamente, semanalmente, mensalmente, trimestralmente? Qual é a periodicidade de medição? Precisa ter isso claramente definido também. E a outra pergunta que eu trouxe para vocês. Esse indicador, ele deve ser comparado com qual período? Com o período anterior? Com o ano passado? Com o dia anterior? Qual é o período de comparação? Geralmente, o período de comparação vai ser com base na periodicidade de medição. Mas é importante que você defina isso na hora de cadastrar o indicador. Então, eu estou mostrando para vocês aqui a tela com algumas sugestões de indicadores, né? Como a venda total de vídeos que você produziu no YouTube. E aí eu estou mesmo aqui, né? Estou falando de vídeos ao vivo, estou falando de podcasts, estou falando de shorts, estou falando de vídeos em horizontal, em quadrado. Tem possibilidades que tem dentro da rede. Vamos dizer, tá? Falando de YouTube, né? Se for no Instagram, se você for no Instagram, você vai olhar aqui o indicador orientado que eu trouxe para vocês, que é o conteúdo compartilhado no Instagram. Então, quando eu falo de conteúdo compartilhado no Instagram, eu estou falando de feed, de reels, de stories. Eu estou falando de posts agrupados. Por quê? Se você é como ele, eu estou mostrando isso aqui, eu não tenho para mim, tá? Eu estou mostrando para vocês os meus indicadores. Por que eu agrupei? Porque como eu não sou blogueiro no Instagram, não sou blogueiro na internet, eu não adianta criar um indicador para medir vídeo de stories, medir feed. Você não faz nenhum. O que adianta você medir todos? Então, porque lá você começar a produzir conteúdo compartilhado no Instagram, naturalmente você vai conseguir ir explodindo todos os indicadores. E aí vai chegar no momento que você vai medir quantas stories você fez, quantos feeds, quantos ao vivo você fez, e assim por diante. Então, a ideia do indicador, que é esse terceiro passo estratégico, é o seguinte, o resumo disso que eu estou falando. Primeiro passo, cadastrar um indicador, no mínimo um indicador para cada objetivo. Você tem que calcular o indicador objetivo. Tem que ser no mínimo 1, 4, 3, para começar. Quando você for cadastrar um indicador, você tem que preencher o formulário de cadastro do indicador. Para cadastrar um indicador, você tem que preencher o nome, a fonte de dados, a forma de acumulação, a faixa de desempenho, o período de comparação, e assim por diante. Então, você precisa ter esse formulário de cadastro. E definir a meta de desempenho. Por quê? Quando você fizer isso, você vai conseguir trabalhar esses primeiros passos da construção do seu mapa estratégico. Então, eu para você, né? Nos 6 tópicos aqui que eu falei, que é definir a perspectiva, primeiro ponto. Segundo ponto, definir os objetivos. Terceiro, definir os indicadores de gestão. Quarto, criar uma relação de predecessores. Quinto, analisar a matriz resumo do seu planejamento, que vocês vão ver na próxima tela.
E sexto, organizar o mapa estratégico. Então, esses são os passos para você desenhar o seu mapa estratégico. E aí, o que mais que tem aí, cara? O que mais tem aí? Por que você está falando de tudo isso para nós? É porque a gente tem uma premissa de planejamento estratégico. Né? Primeiro passo da premissa do planejamento estratégico é o planejar. Você já deve ter ouvido falar também no ciclo PDCA, né? Que é uma metodologia também de gestão da empresa. Tá? Então, o ciclo PDCA é o planejar, executar, checar e agir. Isso é o PDCA. Na nossa premissa do planejamento estratégico, eu estou falando que a primeira premissa é planejar. Segunda é organizar. E a terceira é controlar. Para isso que serve o planejamento estratégico. Então, quando fala de planejamento, eu tenho um exemplo ali para vocês, que é o mapa estratégico. O que é o mapa estratégico? Cada quadrado desse aqui que vocês estão vendo, cada quadrado desse daqui, ó, eu estou riscando aqui na tela, vocês devem estar vendo, né? Cada quadrado desse daqui são as perspectivas, ó. Ó, aqui é uma perspectiva, essa outra aqui é outra perspectiva. Cada bolinha dessa que está aqui são objetivos, ó. Isso daqui é um objetivo. Então, percebe que essa perspectiva aqui tem dois objetivos, ó. Tem esse e tem esse outro aqui. Para essa perspectiva, tem dois objetivos. Tem esse e tem esse. Para essa daqui, tem um objetivo. E aqui tem outro. Tem mais dois objetivos aqui, ó. Ou seja, quando eu desenho meu mapa estratégico, fica muito mais fácil, visualmente falando, para você entender a relação de prioridade do seu negócio. Né? Por exemplo, eu estou falando que esse objetivo aqui que eu estou circulando em verde, esse aqui é um objetivo de aumentar o faturamento. Eu estou falando desse objetivo, que é o objetivo que todo mundo tem. E está certo, tem que aumentar mesmo. Só que o que você tem que fazer antes para aumentar o faturamento? Você precisa produzir o conteúdo digital. Por quê? Se você produz o conteúdo digital, você precisa investir menos em tráfego pago e o cliente que você vai atrair para o seu site vai ser um cliente muito mais qualificado para compras. Você entende? Por que é importante você falar de produção de conteúdo e não de aumentar vendas? Porque aumentar vendas é o fim, não é o meio. Você tem que entender o que é o meio. As pessoas ficam preocupadas. Não, preciso aprender a tecnologia, eu não tenho muito conhecimento. Você não precisa entender nada de tecnologia. Por quê? Porque a tecnologia não é fim. A tecnologia ela é meio. Ela não vai transformar o seu negócio num negócio absurdo. Ela não é o fim do seu negócio. Ela é o meio, é o fator potencializador da sua empresa. Por isso que você não precisa saber nada da tecnologia. Mas você precisa ser uma ignorância de tecnologia. Que é o que eu vejo que as pessoas fazem pouco. Tá? E perceba, tá? Eu tenho uma empresa de consultoria, nós temos desenvolvimento de sistema, eu vou mostrar o software que a gente desenvolveu, aí vai visitar. Para você é fácil, você entende tecnologia. Eu não entendo absolutamente nada da tecnologia, meu. Não entendo. Eu só sei que aonde eu estou e para onde eu quero ir. Eu não preciso entender de tecnologia. Eu preciso saber onde eu estou e o que eu quero ir. Se eu tiver isso, eu pessoas para resolver essa coisa para mim. E eu não preciso aprender a programar. Eu não preciso aprender a gestão de dados. Não preciso nada disso. Eu só preciso saber para onde eu estou indo. E você precisa saber disso também. Porque a gente entende muitas pessoas que procuram ajuda de especialistas, mas aí eu faço pergunta, você sabe para onde você está indo? Não sei. Me fala que pronto que tem aqui. Não dá para eu fazer isso com você. Eu não sou psicólogo, não sou pessoa que trabalha com definindo para você o que você precisa dizer. Eu sou médico. Eu consigo te ajudar, se você souber para onde você quer ir. Caso você não saiba para onde você quer ir, você tem que parar e repensar o seu negócio, que é o nosso propósito hoje do planejamento estratégico. Por quê, Alan? Porque a gente está começando em novembro. E sabe o que eu vejo? Que muitas empresas estão preocupadas com as ofertas que vão fazer na Black Friday, em novembro, dia 29 de outubro.
Hoje o cliente me perguntou, que evento que tem que fazer para Black Friday? Se hoje, ao longo da Black Friday, você já teria que ter planejado há 3 meses atrás. Agora não é hora de você pensar em oferta de Black Friday. Esquece, você vai ficar para trás. Você está fora, você está no time errado. Você tem que pensar para frente. Você tem que pensar olhando para o futuro. É assim que você tem que trabalhar. Você não pode pensar em produzir conteúdo da data de hoje. Não, você faz, estamos fazendo o que eu fiz ontem. Você tem que fazer o conteúdo de janeiro. Você tem que estar planejando o conteúdo de janeiro. Amanhã você tem que estar planejando o conteúdo do dia 3 de janeiro. Depois da manhã, dia 5 de janeiro. Você sempre tem que tentar trabalhar com 3 meses para frente de planejamento. Por que eu estou trazendo o tema de planejamento? Porque a gente está ensinando o ano e aí você ter esse direcionamento. O planejamento, já entenda desde já, tá? O planejamento, ele não vai acontecer do jeito que você planejar. Não vai acontecer. Só que o planejamento é o direcionamento para você. Pelo menos você sabe para onde você está indo. E as coisas vão ser diferentes daquilo que você planejou. Mas você sabe para onde você está indo. Esse é o caminho. Então, a premissa do planejamento é essa. Primeiro passo, planejamento. Planejar. Eu não tenho inventado nada. Pessoal, eu não estou inventando nada. Isso daqui que eu estou apresentando para vocês vem da teoria clássica da administração. Vem lá da época de Taylor, de Fayol, de Avenato, dos caras lá da década de 60, sei lá quando. Eu não estou inventando nada. Eu só estou usando e ela diz que a premissa do planejamento é planejar, primeiro passo. Segundo, organizar. O que é organizar? É você definir as perspectivas, definir os objetivos, definir os indicadores. Agora, de forma organizada, de forma rápida, onde eu olho e bato o olho e eu percebo, opa, esse indicador aqui está bom. Eu preciso arrumar ele. Por isso que a gente vê falando de dashboard, de telas, de gráficos, de BI, business intelligence, um monte de coisa bonita na hora de falar, mas na hora de aplicar é difícil de colocar em prática. Então, a utilização nada mais é do que você tabular a matriz do seu planejamento e olhar tudo numa cabeça. Então, você está olhando tudo que é feito. Perspectiva, objetivo, indicador, transição, na mesma tabela. Isso é uma organização. E aí vem a terceira etapa da premissa do plano, que é você controlar, de fato. É você olhar um indicador, abrir um indicador e olhar, mês a mês, quanto eu tinha de meta e quanto eu realizei. E qual é o meu farol? Como estou mostrando um exemplo aqui na tela para vocês. Então, essa é a premissa do planejamento estratégico, é você ter o seu mapa para você ter o seu direcionamento estratégico, saber para onde vai, o que você precisa fazer antes da outra coisa, né? Antes de pensar em aumentar o faturamento, você precisa pensar em produzir o conteúdo. Você precisa pensar em produzir conteúdo e criar produtos digitais. Você precisa pensar em estruturar a sua equipe. Estruturar aqui. Você produziu conteúdo, criou um produto digital, meu amigo, o faturamento vai acontecer naturalmente. Vai acontecer. Acredite em mim. É que não vai acontecer, às vezes você não está planejando certo. E eu quero te ensinar a planejar certo. Vai começar hoje esse planejamento certo. Então, se vocês também tiverem algum questionamento, vocês podem fazer aqui no comentário aqui que eu vou abrir para respostas, tá? Eu quero ouvir a interação de vocês aqui na sequência. O que mais eu trouxe aqui para vocês? Vamos continuando aqui, então. O que mais eu trouxe aqui para vocês? A conclusão. Eu trouxe a conclusão. O que é a conclusão? Que a maioria das pessoas não planejam fracassar. Não é minha essa frase, a minha frase que está aqui é minha. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas elas não planejam fracassar. Isso é fato. Só que elas fracassam por não planejarem. Isso é evidente. As pessoas, ninguém quer fracassar, ninguém abre um negócio pensando em falir. Só que por você não pensar no futuro, você só pensa na data de hoje e de ontem, daí o que vai acontecer? Você vai fracassar. Porque você não pensou na data da manhã. E é muito mais fácil você ligar os pontos, olhando para trás, é muito mais fácil você ligar os pontos olhando para trás, que fala isso é Steve Jobs, né?
Você nunca vai entender quando eu planejar. Você não vai entender o seu planejamento, porque você está olhando para frente. Mas lá na frente, quando você estiver lá, vai ser mais fácil você compreender quando você olhar para trás. Entende? Então, é uma frase de Steve Jobs essa, né? Você nunca vai entender nem ligar os pontos olhando para frente, mas você vai conseguir ligar os pontos quando você olhar para trás. E entender que esse planejamento realmente fez sentido para o seu negócio. Que outra conclusão que eu trouxe aqui para vocês? Que as únicas coisas que evoluem com vontade própria dentro da empresa é a desordem, o atrito e o mau desempenho. Essas são as únicas coisas que evoluem com vontade própria dentro da empresa. Não precisa fazer nada. Vai ter desordem, vai ter conflito entre as pessoas e você vai performar mal. Vai performar mal. Isso é a única coisa que vai evoluir por vontade própria dentro da sua empresa. E a terceira coisa é que o chefe, às vezes a gente fala assim, você é chefe, eu sou chefe. Não, o chefe é o que faz as coisas direito. O que é o chefe? É aquela pessoa que vai numa consultoria ou um treinamento e a pessoa fala assim, faz assim, desse jeito aqui que vai dar certo. Isso é fazer as coisas direito, tá? O líder, o verdadeiro líder, não é o que faz as coisas direito, é o que faz as coisas certas. Esse é o verdadeiro líder. Tá? Então, você começa a repensar, às vezes, se você só está seguindo sugestão de pessoas, mas será que realmente você está fazendo o que tem que ser feito? Que é parar, planejar, organizar e controlar? Né? É o 5PDCA. Planejar, agir, checar, e planejar, executar, checar e agir. É o potencial. Você tem que estar rodando esse ciclo a todo momento no seu negócio. Então, isso é o que o líder verdadeiro vai fazer. Não é aquele que vai assistir um treinamento simples e vai simplesmente replicar aquele treinamento. Você tem que entender esse treinamento está alinhado para qual objetivo. Qual é o indicador que eu vou controlar para saber se está sendo realizado esse objetivo ou não? Então, isso é o verdadeiro líder. É o que vai questionar essa execução na íntegra do seu projeto. E aí, Alan, o que mais você trouxe para nós aí? Todos os próximos passos, né? Então, eu falei de definir perspectivas, definir objetivos, definir os indicadores, criar essa relação de predecessores com matriz e com mapa estratégico. E o Alan, como é que faz isso? Eu não vou conseguir fazer isso sozinho. A gente vai fazer uma mentoria. A gente está aberto aqui para fazer uma mentoria online. E, claro, nós que somos profissionais do digital, eu tinha que preparar para vocês uma mentoria aqui para quem tiver interesse em participar, obviamente. Né? A gente é empreendedor. E aí? Vocês gostaram do que eu trouxe aqui de conteúdo qualitativo? Agora nós vamos para a prática, hein? Agora a primeira parte do treinamento aqui da live cumprimos. Vocês gostaram? Quero abrir antes, Lucas, para algumas perguntas aí. Se alguém tiver algum questionamento, alguma pergunta, até você também, Lucas. Se quiser conversar com algum aí, manda para nós, que assim que vocês responderem, eu vou para a parte prática, tá? Temos mais uma hora aqui de trabalho aí. Então, agora eu quero abrir para perguntas, para eu escutar um pouco de vocês, o que vocês acharam, o que eu estou mostrando aqui está fazendo sentido, ou eu estou viajando na maionese? Quero ouvir de vocês aí. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Olha, vamos lá, Deison, manda para nós. Como descobrir a orientação da empresa? Eu cheguei, talvez, depois que você tinha falado aquela parte no início. Sim, a orientação, ela vai estar bastante pautada em cima do seu propósito de valor. Quando eu falo de propósito de valor, eu estou falando de missão, visão e valores. Então, com base no seu propósito de valor, você vai definir a orientação das suas perspectivas. Por exemplo, né? Tem pessoas que colocam lá nos valores, por exemplo, rentabilidade, ter lucro, né? Respeito com o meio ambiente, isso são valores. Então, com base nesses valores, você vai conseguir definir quais são as perspectivas estratégicas do seu negócio, com base nos seus valores. Deixa eu te falar, eu não tenho isso definido de forma, vamos dizer assim, organizada, na parede. Eu sei algumas coisas que eu quero,
Mas, então, ainda não organizei. Por exemplo, eu quero formar 50 mil alunas até 2030. Eu existo para fomentar mulheres a dominarem o mundo do artesanato, para desfrutarem da renda que o artesanato proporciona, do bem-estar que o artesanato proporciona, mas não sei muito bem o que é visão, valor, e aí eu acho que essa orientação da empresa fica difícil, porque eu não tenho ainda isso definido, sabe? Perfeito. Então, o primeiro passo seu, Deison, é você refletir o seu propósito de valor. Aqui na próxima tela, aqui, ó, eu trouxe um QR Code para vocês, ó. Quem quiser entrar na mentoria aí de planejamento estratégico, só ler o QR Code aí, vocês vão cair lá para a minha página, tá? E aí a gente pode conversar bastante sobre esse projeto também. Mas assim, Deison, o primeiro passo seu, tá? Antes de planejamento estratégico, que é o mapa estratégico, que é o que eu estou mostrando para você, você precisa ter claramente definido o seu propósito. Isso é um exercício que você precisa fazer, né? Definir sua razão de existir. Você falou agora, mas por que você não escreveu ainda? Por que você não declara isso para o universo? Tem que declarar. As pessoas têm que saber. Eu comecei a minha live aqui falando para vocês qual é a minha missão e qual é a minha missão. Eu comecei falando, por quê? Porque eu estou declarando. Eu preciso declarar isso, porque se eu não declarar isso para ninguém, não vai acontecer também. As pessoas precisam saber aonde é que você, para quem você existe e para onde você está indo. Então, o seu primeiro passo antes de pensar em planejamento estratégico, Denis, é você definir o seu propósito. Pelo que você falou, eu vi que você tem isso já mais ou menos definido na sua cabeça, só que você não formalizou. Você precisa formalizar. Missão, visão, valores. Isso é uma coisa sua. Isso é uma coisa que você tem que parar e escrever. A gente pode te ajudar a encontrar os caminhos corretos para isso, mas isso é uma coisa que você precisa declarar e definir. Você já tem isso mais ou menos mapeado, só está faltando escrever e formalizar. Ok, então isso já ajuda, né? Essa visão que eu tenho aí já ajuda para definir missão, visão e valores. É só já ajuda bastante, já. Você já tem aí a sua missão praticamente declarada, visão, não escutei você falando, mas a missão acho que você já tem declarado. Então você precisa estruturar isso bem agora, para depois a gente falar de planejamento estratégico. Porque senão não adianta eu falar de planejamento estratégico se você ainda não tem clareza no seu propósito de valor. Porque isso vai impactar o sucesso das suas mentoradas, tá? Você que está trabalhando com mentoria também aí para as mulheres, se você não tiver essa clareza, você vai receber algum questionamento de alguma mentorada sua que vai te deixar, às vezes, desconfortável. Então, eu recomendo você ter isso claramente definido para quando a pessoa te perguntar, você não pestanejar. Tá? Quando a pessoa pergunta, qual é a sua missão? Você não pode pestanejar, você tem que responder. A minha missão é potencializar mulheres empreendedoras no segmento de artesanato, tal. Sabe? Responder com firmeza, com convicção. Agora, se a pessoa pergunta, qual é a tua missão? Começa a gaguejar aqui? Não dá. Não dá. Hoje a gente tem 15 mil alunas e a coisa foi acontecendo assim, sabe? Sem a gente ter essas coisas formais definidas. Eu estou tentando agora organizar, porque para a gente poder continuar crescendo, continuar avançando e principalmente colhendo os frutos desse avanço e não crescer de forma desordenada, a gente tem que realmente organizar isso. Mas foi acontecendo e a gente não tinha parado ainda para poder ver. Mas excelente, isso aí já me abriu aqui a mente para já definir, botar uma placa aqui na empresa para que eu veja, para que as pessoas que entrem aqui também vejam. Muito bom. Exatamente, Deison. Parabéns aí por essa percepção, viu? É importante mesmo que você defina isso e coloque realmente nessa parede que você está falando aí. Por quê? Para você não esquecer. Porque se você não colocar, se você não olhar todos os dias, eu tenho todos os dias, eu vou mostrar para vocês aqui o meu planejamento estratégico. Eu vou mostrar na tela. Como que eu faço? Eu abro todos os dias. Todos os dias eu olho e falo, quais são os objetivos que eu tenho? Tal. Por que eu faço isso?
porque senão eu vou esquecer. Se eu não olhar todos os dias, eu esqueço. Por quê? É natural do ser humano. Você não é uma máquina, você não é um computador, um HD para armazenar os dados e ninguém tira dali. Você é um ser humano. O ser humano, ele tem a necessidade de olhar para as coisas. Porque se você não olhar, você vai esquecer as adversidades do dia a dia da nossa vida, elas vão tomar sua atenção. As adversidades, as notícias, os anúncios. Se você não olhar e não tiver foco, você vai esquecer e vai se perder. Então é importante que você tenha isso colado mesmo na parede do seu bar e mostre para ele. A sua empresa precisa saber os objetivos da empresa. Eu vejo um monte de empresa que descobre os objetivos dos colaboradores. Eu fico olhando um negócio deles e falo, não é possível, mas o que eu posso fazer? Eu não sou o gestor da empresa, né? Eu não posso fazer nada. Eu só preciso ficar olhando. O que mais que nós temos de pergunta aí? Obrigado pela sua contribuição, viu, Davidson? Chama nós aí se eu puder te ajudar em mais alguma coisa. O que mais que nós temos aqui? Como descobrir a alimentação, tal, Davidson, ok. Então, ninguém mais tem pergunta? Você tem alguma pergunta aí que você queira fazer? Eu vi que o Bruno entrou aí também. Tá aí o Bruno ali. O Bruno também. Não, o Bruno já saiu. Ok, então vamos para o próximo passo aqui. Agora eu vou compartilhar para vocês aqui o sistema de planejamento estratégico. Deixa eu compartilhar a tela aí para vocês verem se todos estão enxergando. Todos já estão vendo a minha tela? Ainda não? Ainda não, né? E agora? Vamos ver agora. Agora vocês estão vendo a minha tela? Então, sim. Bora. Pessoal, deixa eu mostrar para vocês aqui como é que a gente tem. Esse é um software que, como eu comentei com vocês, é um software que eu desenvolvi. É um software meu mesmo, tá? A gente desenvolveu com o nosso time de programação aqui da empresa, da agência. E é um software de gestão estratégica. Então, por que eu criei esse software? Porque eu vi uma necessidade grande no mercado de planejamento estratégico, empresarial mesmo. Eu aprendi sobre esse conhecimento quando eu trabalhei de empregado na indústria. Eu era o assessor do presidente da empresa. Eu gerenciava o planejamento estratégico da empresa. Então, o meu trabalho, o meu papel lá dentro dessa indústria, era uma indústria de 350 funcionários, tinham 12 diretores dentro da empresa, e eu era um braço, eu era o assessor do presidente da empresa, que é o CEO. E o meu papel era a diretoria. E eram 12 diretores. Então, tinha diretor comercial, diretor financeiro, diretor de pessoas, de recursos humanos, de produção, de P&D. Tinha 12 diretores na empresa. E cada diretor tinha as suas iniciativas para desenvolver, com os seus respectivos objetivos. E o meu trabalho lá era testar o software. Né? A empresa tinha planejamento estratégico, mas ela não tinha um software para gerir planejamento estratégico. E o meu trabalho era testar software. Era testar software de planejamento estratégico. Era pegar o planejamento estratégico no papel, colocar dentro do software e ver qual que era o melhor, para conduzir a desenvolvimento de gestão estratégica. E foi aí que eu tive essa ideia de desenvolver o software, só que isso foi há muitos anos atrás, né? E de lá para cá, o tempo foi passando, muitas coisas foram acontecendo, mas a ideia do software nunca saiu da minha cabeça. E eu sempre buscando os softwares que eu tinha testado na indústria e percebendo que uma empresa tinha sido vendida para outra, foi comprada por não sei quantos milhões de reais, não sei o quê. Eu falei, opa, cadê o software de gestão estratégica? E aí eu falei, tá na hora de eu desenvolver o meu software de gestão estratégica. E foi isso que eu comecei a desenvolver, ainda está em desenvolvimento, mas eu já consigo mostrar para vocês. Então, qual que é a ideia desse software aqui? Seguindo as premissas do planejamento que eu apresentei para vocês. Aqui no menu lateral, ó, a gente tem aqui aquelas três premissas que eu falei: perspectiva, objetivo e indicador. São aquelas três premissas que eu apresentei para vocês. Eu tenho aqui também os predecessores,
que é onde eu vou criar a mapa estratégica. E eu tenho também, a gente agora está desenvolvendo integrações. Né? Uma das integrações que a gente desenvolveu aqui é com a Nuvem Shop já está desenvolvido, já está funcionando. Então, eu consigo capturar determinados indicadores automaticamente. Eu não preciso ficar alimentando manualmente o indicador. A própria plataforma vai lá e pega esse indicador e traz para dentro do sistema. E aí eu tenho os dados indicadores para aqueles indicadores que ainda a gente não tem integração com o software, aí precisa alimentar manualmente, mas sabendo que a reunião de gestão estratégica numa empresa, ela acontece geralmente uma vez por mês. Geralmente é no começo do mês que acontecem as reuniões de gestão estratégica. Então, a visão estratégica não é um negócio que você vai tomar seu tempo todos os dias. Não, você vai olhar, sim, todos os dias para os objetivos, mas agir efetivamente, você vai agir uma vez ao mês, que é para gerir e alimentar os indicadores. Então, a ideia aqui com vocês é mostrar como a gente constrói um planejamento estratégico na prática. A Maurícia Figueira não tá vendo a minha tela? Você não está vendo a minha tela aí, Maurícia? O Deison está vendo. Quem mais que não está vendo a minha tela aí? Só para eu saber, pessoal. Está aparecendo sim, Alan. Eu acho que... eu acho que então, Maurícia... É Maurícia? Como é que é o nome dela aqui? É, Maurícia. Atualiza a página e vai aparecer, muito provavelmente. Isso, Maurício. Veja se você consegue visualizar aí. Então, qual que é a ideia aqui, tá? Eu criei aqui uma empresa, ó, que eu chamei aqui de Live Empreender Plus, que é a nossa live aqui para a gente fazer essa dinâmica, tá? Então, a ideia dessa estratégia é o quê? A gente já tem alguns bancos de dados de perspectivas, que eu já coloquei nos print lá para vocês, inclusive, tá? Então, aquele print que eu usei na apresentação é o print que está aqui no sistema. Então, a gente já tem algumas perspectivas, né, cadastradas. Perspectiva de pessoas, de processos, financeiro, clientes, mercado, sustentabilidade, equity, produto e assim por diante. Eu já tenho uma biblioteca de objetivos também. Então, se eu vir aqui em objetivos, ó, e listar, eu já tenho alguns objetivos aqui, que é aumentar o faturamento, aqueles que eu mostrei para vocês também. Tudo é real que eu mostrei lá, não é nada inventado nem teórico. São iniciativas práticas. Mapear e implementar os macroprocessos, produzir conteúdo, estruturar equipe e time, organizar eventos, criar produtos digitais, fazer cursos de capacitação, formalizar parcerias comerciais. Quem não sabe aí, quem está aqui dentro do Empreender Plus, você já é parceiro do Empreender Plus. Você pode pegar os links de afiliado que tem aí, quem não é afiliado ainda, fala com o Lucas aqui para virar afiliado rápido. Você vai pegar os links lá do Empreender Plus, o Lucas vai colocar os links aí para você virar afiliado. Você vai pegar o link de afiliado, vai divulgar para os seus amigos, a pessoa vai criar uma conta, vai se pagar a mensalidade, você ganha comissão. Então, quer dizer, formalizar parcerias comerciais é um objetivo. Investir em ações, eu vejo gente vendendo. Beleza, meu amigo, quando você não está vendendo, você tem o objetivo de vender mais. E agora, quando você começa a faturar 10 milhões, 1 milhão, como é que você faz para administrar o dinheiro? Você investe o dinheiro? Você investe essa grana? Você tem prática de investimento? A maioria das pessoas vai falar, não sobra dinheiro para investir. Eu sei. Se você trazer as despesas antes do investimento, não vai sobrar mesmo. Porque o investimento precisa ser antes da despesa. Primeiro você precisa investir. O que sobrar, você paga a despesa. Agora, a maioria das pessoas vai falar, putz, não dá, eu primeiro preciso pagar para depois eu investir. Então, beleza, você vai passar mais 5 anos, mais 10 anos, mais 15 anos, sem investir nada e vai continuar no mesmo ciclo, porque a mentalidade não muda. Você precisa mudar a mentalidade para você mudar a sua vida. Tudo começa na mentalidade. Então, investir em ações tem que ter esse objetivo desde já o princípio. Qual que é o princípio que a gente tem aqui? 20% de tudo que entra de dinheiro, 20% já pego na hora que entra o dinheiro, antes de pagar imposto. Na hora que entra o dinheiro, pego 20% do valor bruto e aplico para investir. Aplico no que, CDB, 100% de renda fixa, fundo multimercado, ações e assim por diante.
Então, você tem que ter esse viés de investimento. É objetivo, isso é objetivo. Expandir via licença, via franquias, via licenciamento de marca, é outro objetivo. Então, a gente tem aqui alguns objetivos, ó. Criar lojas lá na Nuvem Shop, ó. Criar 3 novas lojas na Nuvem Shop, é um objetivo. Tudo é medido, tudo tem que medir. Criar produtos marca própria, implementar marketing de influência. Você está pensando nisso também? Ou você só está pensando em tráfego pago ainda? 2024 é o ano da influência. Se você não está trabalhando ainda marketing de influência, você está ficando para trás. A Empreender Plus aqui tem um aplicativo aí de influência, não tem? O OVNI? Tem um OVNI lá, que é o aplicativo de influenciadores, micro-influenciadores. Você já usou o OVNI? Né? Tem que usar, pra você testar. Tudo é teste. Investir em refrigeradores, registrar a marca e patente, igual eu falei para você. A pessoa define no propósito que quer ser marca número 1 reconhecida. Eu pergunto para ela, você já registrou sua marca? Não. Como é que registra? Pô, mas então como é que você quer ser o número 1? Não dá, sabe? Tem coisas que você precisa colocar em pauta para resolver. Senão você vai ficar vivendo num mundo de ilusão. E vamos falar a verdade, de ilusão na internet está cheio, né? Está cheio de gente vendendo riqueza, abundância financeira e tal, só que a gente sabe que a realidade não é assim. A realidade é mais difícil. Você precisa ralar bastante para crescer, né? Comprar e vender empresas, desenvolver e vender. Ok? Então, já temos algumas bibliotecas aqui. Também tem algumas bibliotecas de indicadores também. Então, quais são os indicadores que a gente tem de biblioteca aqui? Venda total, vídeos no YouTube, quanto se gasta com pessoas, as quantidades de reuniões que você faz com o cliente, quanto que você gasta de horas de automação, de software de automação, valor gasto com treinamento e capacitação, conteúdo compartilhado no Instagram, conteúdo de blog, quantos workshops você faz, quanto você está ganhando de renda de indicação, de parceiro, palestra, churn, que é a desistência de clientes, perda de clientes, saldo disponível, e assim por diante, né? Então, quando você tem aqui as suas perspectivas, você tem seus objetivos e você tem seus indicadores, que são aquelas premissas básicas que a gente falou no planejamento estratégico, aí eu consigo começar a desenvolver um mapa estratégico. Por exemplo, vou começar a desenvolver um mapa aqui com vocês. Então, eu venho aqui, eu vou partir do princípio que os objetivos que eu já tenho já estão cadastrados aqui no sistema, tá? Então, eu vou dar um exemplo para vocês, como é que eu construo um mapa estratégico rápido para vocês. Vamos começar pelo primeiro. Fala aí o primeiro objetivo aí. Fala o objetivo, vocês aí. Qualquer pessoa aumentar que estiver aqui na live. Né? Aumentar a venda. Esse é o primeiro, já está aqui no topo, aqui, ó. Aumentar o faturamento. Beleza. Aumentar o faturamento, ok. Davidson, qual é o objetivo que você precisa fazer antes para aumentar o faturamento? Bom, aí você falou mesmo, né? Eu preciso gravar mais conteúdos nas redes sociais. Aí eu não sei se entraria nisso, né? Produzir conteúdo digital, então. Isso. Para poder capturar os leads ali. Isso. Produzir conteúdo digital. Então, aqui eu estou colocando o seguinte, ó. Que o meu objetivo é aumentar o faturamento. Esse é o meu objetivo. E o meu predecessor, que é o que vem antes. O que vem antes para aumentar o faturamento? Produzir conteúdo digital. O que eu faço? Se eu clicar aqui em cadastrar, o que vai acontecer? Ó? Eu cadastrei o meu objetivo, que já estava cadastrado, eu usei esse objetivo da minha biblioteca. Esse objetivo aqui, ele já está vinculado para a perspectiva de clientes, e não financeiro, está vinculado na minha perspectiva de clientes. E o meu predecessor, que é o que vem antes, é o produzir conteúdo digital. Então, se eu vir aqui na tela principal e olhar o meu planejamento estratégico até agora, eu vou ter aqui a minha matriz resumo, que é essa que está mostrando aqui em cima. Ó. Então, essa matriz resumo, ela está mostrando o seguinte, ela está mostrando a minha perspectiva, que é a perspectiva de cliente. Desculpa. Então, eu tenho a minha primeira perspectiva, que é de cliente, eu tenho o meu primeiro objetivo, que é aumentar o faturamento, e eu tenho aqui os indicadores que eu vou usar para gerenciar se eu estou atingindo esse objetivo ou não. Nesse caso aqui, a gente está com um monte de indicador aqui, ó. Eu estou olhando venda total, eu estou olhando quantidade de reuniões,
eu estou olhando churn, eu estou olhando vendas na Nuvem Shop, vendas em quantidade, em valor em quantidade, né? Eu estou olhando receita da Nuvem Shop. Quem tem loja na Nuvem Shop, às vezes você tem loja em outra plataforma, tá tudo bem também, né? Só vai mudar o nome da plataforma, mas a venda e a receita vai estar lá. Você vai ter o seu ticket médio, você vai ter os seus novos clientes, os seus clientes recorrentes. Então, eu tenho aqui 2, 4, 6 indicadores. 2, 4, 6, 7, 8 indicadores que eu estou monitorando para saber se eu estou aumentando o faturamento ou não. Eu uso duas coisas, eu tenho que perguntar como ficaria. Eu, por exemplo, a Nuvem Shop é vamos dizer assim, o fundo do meu funil. Depois que essa pessoa se torna aluna dos meus cursos de artesanato, elas querem comprar matérias-primas para fazer os seus artesanatos. É aí que entra a Nuvem Shop, é aí que entra o Dropi, com algumas matérias-primas da China, etc. Fica tudo junto aí, então. O objetivo é aumentar o faturamento e entra todas as etapas, incluindo o curso, incluindo o Nuvem Shop. Não, daí você tem que criar outros objetivos. Por exemplo, ó, você falando de curso, você vende curso também? Exato, esse é o nosso produto principal. Então se você tem curso, Davidson, você vai me permitir, então, eu voltar aqui no predecessor e eu vou cadastrar mais um predecessor aqui para você, ó. O que eu vou fazer aqui, ó? Para você aumentar o faturamento, você tem que criar produtos digitais, certo? Exatamente, sim. Então, eu vou vir aqui e vou adicionar mais um, ó. Ó, criar produtos digitais, ó, que é o que você vende de curso. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou editar. Quando eu voltar aqui na minha matriz resumo, ele vai atualizar a minha tabela, ó. Ó, agora ele atualizou a minha tabela. Agora eu tenho 3 objetivos aqui, ó. O primeiro é aumentar o faturamento. O segundo é produzir conteúdo digital. E o terceiro é criar produtos digitais. São 3 objetivos diferentes que eu tenho aqui. Como vocês devem estar percebendo, nesse primeiro objetivo, eu tenho 8 indicadores. Eu tinha falado na apresentação, no mínimo 1, no máximo 3, né? Aqui eu já extrapolei um pouco, já estamos com 8 agora. Porque cada cliente usa um indicador diferente. Então a gente vai treinando. Daí eu tenho o segundo objetivo, que é produzir conteúdo digital. Como é que eu mensuro isso? Através dos vídeos no YouTube, estou agrupando, tá? Shorts, feed, podcast, ao vivo, etc. Estou agrupando um só. Total de vídeos no YouTube, total de conteúdo compartilhado no Instagram, estou olhando tudo agrupado. Stories, feed, Reels, ao vivo, tudo. E total de conteúdo de blog postado. Então, eu tenho 3 indicadores que eu monitoro para saber se eu estou produzindo conteúdo digital. E aí eu tenho o terceiro objetivo, que é criar produtos digitais. E aí, dentro de criar produtos digitais, tá vendo que não tem nenhum indicador aqui, Davidson? Daí você vai falar para mim os indicadores. Então, quais são os produtos digitais que você tem, Davidson? Daí você vai falar, eu tenho curso online, eu tenho mentoria, eu tenho infoproduto, eu tenho e-book, eu tenho código-fonte, eu tenho um monte de coisa. Daí isso vira um indicador, entendeu? Entendi. E aí, o que vai acontecer? Então, eu falei, aqui essa tabela é para eu organizar o meu planejamento estratégico, e aqui embaixo eu consigo ver o meu mapa estratégico. O que é o meu mapa estratégico aqui até agora? Aqui eu consigo te falar o seguinte, ó. Você tem o objetivo de aumentar o faturamento. Sim. Só que para você aumentar o faturamento, primeiro você precisa produzir conteúdo digital e depois você vai criar produtos digitais. É isso que você tem que fazer. Ou seja, você não vai se preocupar em aumentar o faturamento. Você tem que se preocupar em produzir conteúdo e criar produtos digitais. E aí, na sua lógica de metodologia certa, de liderança, quais são as ações que você vai fazer? Aí você é o líder e vai tomar a decisão frente ao negócio. Tá entendendo aí? Tá claro até aqui ou não? Aí eu vou fazer o desdobramento do negócio, né? Porque para criar produtos digitais eu preciso contratar chamar minhas especialistas, que são as professoras, que vão desenvolver X, Y. Aí a gente, dentro disso, a gente consegue dar uma desmembrada aí, né? Exatamente, Deison. Você pegou a visão, meu amigo. Tá aí, ó. Parabéns. Joga uma palmas aí pro Deison. Obrigado. Desculpa a brincadeira, pessoal. É que eu sou muito técnico aqui, eu tenho que tentar dar uma descontraída aqui para ver vocês aqui. Então,
pegando esse exemplo que você está falando, Deison, o que eu faço aqui, ó? Isso é construir planejamento estratégico. Eu venho aqui em cadastrar, e aí agora o que eu vou fazer? Eu vou falar aqui, para investir em ações, desculpa, aquele outro que você falou ali. Para criar um produto digital, eu preciso... Criar produto digital, isso. Então, vamos lá. Criar produtos digitais, já é o meu objetivo, ó. Criar produtos digitais. Para eu criar o meu produto digital, você falou que você precisa o quê? Time. Eu preciso acessar o meu time aqui de especialistas, né? Precisa estruturar o time. Precisa estruturar a equipe do time, certo? Isso. Perfeito. Eu vou selecionar aqui só para você ver, ó. Clique em cadastrar. O que vai acontecer? Só estou dando um exemplo aqui, só para a gente fazer uma dinâmica, tá? Perfeito. Vai atualizar a minha matriz. A prática é que ajuda a gente a fixar o que você explicou na palestra. Achei fantástico isso aí. Top. Que bom que vocês estão gostando. E que bom que eu estou sendo útil aqui para vocês também. Então, quando eu acrescento esse objetivo de estruturar equipe e time, o que vai acontecer aqui, ó? E agora danou tudo no meu mapa, ó. Tá vendo que o objetivo de estruturar a equipe veio lá para cima? O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que organizar a minha estrutura de perspectiva. O que eu vou fazer? Eu venho aqui no meu perspectiva, vou ordenar as perspectivas. Por quê? Porque a perspectiva de pessoas, ela está no topo. Na verdade, a perspectiva de pessoas não é o topo, ela é a base, né? Eu preciso ter uma equipe bem estruturada. Por que o empreender faz sucesso aqui? Porque o empreender tem uma estrutura de equipe bem estruturada. Tem o Lucas, tem a Macarine, tem a Renata, tem um monte de gente que cuida da empresa. Então, por isso que a empresa vai para frente, porque tem equipe, tem time estruturado. E aí, o que eu faço? Eu puxo essa perspectiva para baixo. Ó. Vou clicar em salvar. O que vai acontecer? Eu vou organizar meu mapa. Vou organizar meu mapa agora nessa ordem de visualização que eu quero. Por quê? Porque a estruturação de equipe e time, ela não está no topo do meu planejamento, ela está na base. Sem a minha equipe bem estruturada, eu não vou conseguir crescer. Então, para eu poder criar produtos digitais e para eu produzir conteúdo digital, eu também não tenho que estruturar minha equipe e time? Também tenho. Então, o que eu vou fazer? Eu venho aqui nas predecessoras e vou cadastrar aqui de novo. Ó. Só que agora vai ser produzir conteúdo digital. Agora vai ser produzir conteúdo digital. E a minha perspectiva de antes é o time. E aí eu clico em cadastrar. E o que vai acontecer? Vou trazer aqui novamente aqui para a tela. Quando eu olho o meu mapa, agora já mudou meu mapa. Olha lá. Agora ficou dizendo o seguinte, que eu preciso estruturar a equipe time, primeiro de tudo, preciso estruturar a equipe time. Quando eu falo estruturar a equipe time, é ter comunicado meu propósito para minha equipe e meu time, para eu saber aonde é que você quer ir. Certo? Exemplo, ó, nós precisamos aumentar o faturamento. É isso? E aí nós vamos precisar fazer isso e aquilo. Como é que é? Fala de novo deles. O que você está dizendo aí é o seguinte, é comunicar o time, olha, pessoal, o nosso objetivo lá em cima é aumentar o faturamento. Para isso, nós teremos que produzir conteúdo digital, nós precisamos criar produtos digitais, seria isso. Perfeito, exatamente. Seria você mostrar para o seu time, para a sua equipe, uma ordem, uma sequência cronológica que facilite para eles comprarem esse desafio seu. Porque o teu time, antes do seu cliente, o seu time tem que comprar o desafio. Porque se o seu time não compra o desafio, provavelmente nenhum cliente vai comprar. Né? Porque primeiro o time tem que comprar o desafio. Então essa é a ideia, exatamente disso. É você entender, né, que, galera, para eu aumentar o faturamento, precisamos produzir conteúdo e precisamos criar produtos digitais. Para eu criar produto digital, vocês precisam saber sobre todas essas áreas aqui, de criação de infoproduto, de tráfego pago, de copy, de landing page, de todas as ferramentas que o empreendedor tem aqui disponíveis dentro do portfólio de softwares para ajudar os empreendedores digitais. Exatamente, essa é a ideia. Perfeito. Ficou claro aí? Ficou perfeito. Não, bora, maravilha.
E assim continuaríamos aqui o nosso planejamento estratégico, né? Seguindo daí, claro, os objetivos claramente definidos. E a ideia depois é o quê? A gente criou um mapa estratégico, já temos aqui a nossa tabela, nossa organização aqui de uma forma muito prática de visualizar. E aí, como que eu vejo isso, né? Por exemplo, se eu puxo aqui de uma outra empresa, ó, vamos dar um exemplo aqui para vocês verem isso na prática, como é que funciona, né? Então, eu chego lá no cliente, ó, e aí eu começo a mostrar para ele, eu estou aqui na reunião com os diretores da empresa, eu abro esse painel e mostro para eles, olha como é que tá nossos indicadores aqui, ó, tá tudo vermelho, pessoal, tá tudo vermelho, não estamos atingindo as metas. Aí eu olho para os mapas, ó, também, ó, tá tudo vermelho, ó. O que não tá vermelho é esse daqui de produtos digitais, que é o objetivo que a gente não está trabalhando ainda, ó. A empresa falou que tem que criar produto digital, só que ela não está trabalhando ainda nesse objetivo, mas ela sabe que ela precisa trabalhar no objetivo, mas ainda não está trabalhando. Então, como não tem indicador monitorando esse objetivo, você vai perceber aqui que o objetivo está branco, porque não tem performance, não tem faixa de desempenho acumulado. Então, se não tem faixa de desempenho, está branco. Se o indicador está sendo medido e o indicador cai naquela faixa de desempenho que eu mostrei para vocês aqui, que é, por exemplo, aqui, né? Ó, quando eu estou cadastrando um indicador, ó, ele vai mostrar aqui a minha faixa de desempenho, ó, que é de 0 a 30 que eu te falei. Então, de 0 a 30 é vermelho, de 30 a 70 é amarelo, de 100 a 1.000 aqui é azul, aqui só tem 4 faixas de desempenho, ó, de 70 a 100, de 100 até 1.000% da meta vai ficar azul. Então, por que está tudo vermelho? Ó? Porque os objetivos e os indicadores estão performando mal. Isso é gestão estratégica. Então, eu vou chegar na reunião da diretoria e vou falar para eles, ó, galera, vocês não estão trabalhando aqui, o que vocês estão fazendo aqui para estruturar a equipe e time? Aí eu vou olhar o indicador. Dentro da minha equipe time, vocês estão gastando quanto com pessoas para capacitar pessoas? E para treinamento, vocês estão gastando quanto? Ah, não estão gastando nada. A gente não está avançando nos outros objetivos. Porque vocês não estão qualificados para o negócio. A gente fala de tráfego pago, isso aqui é uma empresa de consultoria, que eu sou o conselheiro da empresa. Aí a empresa quer vender tráfego pago, mas o sócio não sabe fazer tráfego pago. Como? Me explica. Você quer vender serviço de tráfego pago, mas você mesmo não sabe fazer campanha. Então, bora se capacitar. Você vai ter que investir em treinamento, em qualificação, em capacitação, para você poder oferecer esse serviço com qualidade. Senão, você não vai performar. Nem você, nem os seus clientes, né? Imagina, você oferecer um serviço que você não tem habilidade, e aí como é que o cliente vai te ver no mercado? Você quer ser visto como inexperiente? Então não dá. Então é basicamente nessa pegada que a gente tem que ir, sabe? É você definir os objetivos, olhar isso com clareza e saber onde é que você precisa trabalhar. Poxa, quais são os objetivos que eu preciso trabalhar? Preciso trabalhar com investimento aqui em pessoas, né? Preciso trabalhar com treinamentos, preciso produzir vídeo no YouTube, preciso compartilhar conteúdo no Instagram e produzir conteúdo de blog. Só aqui já dá meses de trabalho. Meses de trabalho. Que não é fácil, vocês sabem, né? Não é fácil isso que eu estou falando. Eu estou falando aqui na teoria. Só que na prática, isso se percorre, né, durante 30 dias de trabalho, entendeu? Todos os dias. Todos os dias você vai ter que trabalhar. Pessoal, eu falei bastante já. Acho que ficou... Quero ouvir de vocês aí o que vocês têm a me apresentar também, de feedbacks. Mas o meu conteúdo que eu tinha para passar, eu já passei. Então, agora, eu quero me colocar aqui à disposição, Lucas, aproveitar esses últimos instantes que a gente tem aqui, né, 15 minutos, para esclarecer dúvidas, fazer complementos aí que vocês acharem pertinentes. Espero ouvir de vocês o que vocês acharam também, para quem ficou presente aqui. Por favor, me dê um feedback aí para eu saber se foi produtivo vocês estarem aqui até agora, conseguir gerar valor para vocês. Agora fico aberto aqui a vocês. Nota 10, parabéns, tá? Que bom que você gostou, Deison. Obrigado pelo feedback.
Show de bola como sempre. Quem tiver curiosidade, o Alô passou o Instagram dele lá no comecinho, né? E acompanhem sempre, que esse homem aí sabe das coisas. Vou colocar aqui meu perfil aqui, ó. Coloquei meu perfil aqui no chat também, para quem quiser me acompanhar lá. Eu estou desenvolvendo algumas iniciativas também para eu começar a produzir mais conteúdo como esse nas minhas redes sociais, para a gente gerar mais valor, né? Impactar mais pessoas no mercado também e potencializar o meu propósito, que é contribuir na formação de leads. E a gente sabe que no digital isso é totalmente possível e é muito fácil de escalar o conteúdo. Então, se vocês gostaram desse conteúdo, bom, se vocês já estão aqui até agora, é porque vocês gostaram, né? Senão vocês já tinham saído. Então, eu agradeço imensamente pela presença de vocês. Convido a me seguirem aí no perfil do Instagram e agradeço também ao Lucas aí, do pessoal do time do Empreender. Muito obrigado pelo convite. Foi uma honra poder compartilhar esse conteúdo com vocês aqui durante 1 hora, 2 horas quase. E espero que tenha sido satisfatório e produtivo para todos vocês. E qualquer dúvida pode me procurar também, que estamos juntos. Maravilha. Então é isso, pessoal. Semana que vem tem mais. Vamos falar de tráfego pago. E até mais. Boa noite. Valeu, pessoal. Um abraço. Até a próxima.